longo, impactante, verdadeiro e um divisor de águas, tanto para a minha vida e eu acredito para a sua vida. Antes de mais nada, se você puder ficar comigo até o final desse vídeo, compartilhar, se em algum momento esse vídeo tocou em você, eu te agradeço. Bom, eu espero que estejam todos bem. E assim que eu comecei a trabalhar nesse universo de vendas online, muitas vezes dentro da minha verdade, algo estava me incomodando. E eu vi que também isso era dúvida de algumas pessoas. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. A minha primeira oportunidade numa loja de varejo foi numa loja do shopping, a Mackenzie. E até hoje eu sou grata, principalmente a Rúbia que me contratou, e eu sou grata a essa loja porque eu digo para todo mundo que ela foi uma escola para mim, se tratando desse universo que às vezes as pessoas não entendem. Eu penso que todo mundo, uma vez na vida, deveria trabalhar no comércio para entender como realmente as coisas funcionam atrás do "Oi, tudo bem? Posso te ajudar?" Bom, nem tudo é o que parece ser, né? Eu uso muito essa frase. E quando eu comecei a trabalhar nessa loja, muitas coisas mudaram até no meu dia a dia. Hoje eu já não entro em qualquer loja simplesmente por entrar, ou aquela coisa que a gente tem o hábito de fazer, eu vou dar só uma olhadinha. Para quem não sabe, a maioria dessas lojas, só um parênteses, eu quero parabenizar todos aqueles vendedores e vendedoras que ainda conseguem se manter no comércio de porta, lá nas ruas principais, né, na loja do seu bairro, porque o universo online hoje, né, tá tirando as vendas de muitas dessas pessoas. Mas enfim, como eu estava falando, né, da minha escola nesse segmento. Para quem não sabe, a maioria dessas lojas funcionam com comissões. A maioria dessas lojas, por lei, né, o sindicato te garante um piso garantido, mas é comissão. Vendeu, vendeu, não vendeu, não vendeu. Atingiu a meta, ganhou comissão em cima da meta. Não atingiu a meta, ganhou o piso do comércio. A maioria das lojas também funcionam com sistema de vez. Rosane, o que é isso? Eu vou dar o exemplo. Nessa loja que eu já comentei, teve uma vez que no horário das 2 às 4 juntava a equipe da manhã e a equipe da tarde. Eram 12 vendedores. Eu fiquei das 2 às 6 sem atender um único cliente, porque eu acho que eu era da metade e não tinha muito público naquela ocasião. E também existe a questão do cliente que procura vendedor. Né, já aprendeu o que é fidelizar, gosta daquele atendimento. Então, mesmo se eu estou na vez e você entra e pede para falar com outra pessoa, você será atendido pelaquela pessoa que você deseja. Essa é uma das regras. Então, nesse dia eu fui embora sem atender, porque não chegou a minha vez de atender. Também aconteceu de eu atender uma cliente a tarde toda, ela fazer uma compra muito boa, ela tinha o hábito de comprar com uma vendedora, e quando ela foi fazer a compra, ela exigiu que a venda fosse passada no nome da vendedora dela, sendo que a vendedora não estava na loja. Eu recordo bem que nesse dia a gerente interviu, tinha muitas pessoas de prova
e ela simplesmente largou toda a mercadoria dela no balcão, foi embora, voltou no outro dia sabendo que a vendedora dela estava na loja e fez com que a compra fosse passada para ela, para a vendedora, né? E eu perdi uma tarde toda de trabalho. Enfim, isso é só um dos exemplos que acontece nesse universo que às vezes as pessoas não sabem, né? Que é muito complicado para quem tá ali, né? Larga a família, se dedica, né? Ao dia todo ali, trabalha sábado, domingo, feriado, né? Às vezes nas ofertas não tem hora para chegar, hora para sair, enfim. É realmente assim frustrante, né? Mas também é compensador, porque graças a Deus, né, desde a primeira loja, eu sempre bati todas as metas, sempre entreguei o meu melhor. E isso também eu acho que tem a ver com a minha verdade, os meus princípios, né, que os meus pais me ensinaram, e é sobre isso que eu quero falar. A maioria das lojas que eu trabalhei foi no segmento de moda, né? Roupas, acessórios, enfim. E ainda falando dessa loja, eu lembro bem que quando eu comecei a trabalhar, eu vendia muito bem, eu sempre fui muito comunicativa e a gerente dizia assim para mim: a Rosane, ela é ótima vendedora, ela vende muito bem, mas daqui a pouco a gente vai mudar o visual dela. Vamos botar um alisamento nesse cabelo dela, vamos fazer com que ela venha sempre maquiada. Até hoje não conseguiram, né, gente? E hoje, quando eu entro nessa loja, eu vejo que as meninas são todas assim, cabelo liso, pranchado, todas magras. E uma observação ainda para terminar dessa loja, a maioria das roupas nas araras, quando chegam, a determinação é tamanho P e PP. É como se a mulher brasileira, né, com suas curvas, com suas medidas a mais, não tivesse vez. A partir do M, ele era colocado em loja quando não tivesse mais aquelas numerações. Eu lembro também uma vez que uma vendedora estava atendendo um cliente e ele estava escolhendo um presente para a esposa dele. E a esposa dele era bem cheinha. E eu via, observava assim de longe que a vendedora mostrava essa peça, ele dizia que não. Até que eu sinalizei para a gerente da loja de quem se tratava a esposa dele, que era, né, mais cheinha, obesa. E ela foi lá, conversou, né, se apresentou e depois até a vendedora veio e me agradeceu, enfim. Também é legal, né, essa parte de parcerias. Bom, daí até que uma vez surgiu a oportunidade de eu mudar de segmento. Eu recebi uma oportunidade de emprego para trabalhar no varejo, no setor de eletrodomésticos, móveis, geladeiras, eletroportáteis, enfim. E eu lembro bem que eu dizia assim, oh, meu Deus, como é que eu vou vender uma geladeira, uma máquina de lavar todos os dias? Mas eu fui trabalhando, fui conversando com os clientes e sim, né, se vende todos os dias uma geladeira, uma máquina de lavar, assim. Só que também eu aprendi que nesse segmento a venda do produto ela é simplesmente um passo para vender algo que hoje 90% do consumidor ele compra sem saber que comprou. E às vezes a gente tem direito a algumas coisas que a gente não sabe, porque essa compra ela foi embutida. Do que eu tô falando? Dos serviços, né? Nesse segmento existem os serviços, né? Que são as garantias estendidas, geladeira, né? A maioria dos produtos tem garantia. Também essas lojas trabalham com seguro, digamos, tipo seguro prestamista, né? Quando a loja tem o crediário, daí se o cliente ficou desempregado,
o seguro garante a prestação. Daí tem caminhãozinho da sorte, tem seguro de casa protegida e assim vai. E o vendedor, ele é comissionado e ele ganha pela venda de produtos e serviços. E uma está conectada com a outra. Por exemplo, se a minha meta é 80 mil, eu tenho que vender 8 mil de serviços. E a gente sabe que é muito difícil vender, né, o serviço sozinho. Imagina tu comprar uma geladeira de 3 mil e a garantia dele é 1.000 e pouco. Então, o que é feito na maioria das vezes? É aquele teatrinho, né? O vendedor te atende, explica, daí você não aceita, daí o vendedor sugere um desconto, chama o gerente, daí o gerente vem, senta, faz aquilo tudo, tira o valor do produto, coloca o serviço e você leva o serviço, né? E muitas vezes sem saber. É interessante também ressaltar que o consumidor, ele tem a obrigação, né, de saber tudo que está assinando, isso fica um alerta, né, para você, e o que está no cupom fiscal. Porque caso o seu produto venha a dar problema, o valor negociado de troca, de devolução, é o valor que consta no cupom fiscal. Eu nunca me esqueço, eu vendi um iPhone e digamos a moça pagou 6 mil na época. Só que no cupom fiscal, o iPhone saiu por 4 mil e ela foi no dia seguinte tirar essa dúvida, já com esse conhecimento, aonde que estava a diferença, e era uma garantia. Ela exigiu tirar a garantia e fez com que os 6 mil aparecesse realmente no produto, né? Então, esse tipo de situação foi me incomodando, porque muitas vezes eu tinha que fazer isso para até pessoas próximas. A coisa que mais me impactou, assim, eu já estava em Garopaba e a minha mãe foi comprar um celular e eu embuti uma garantia no celular da minha mãe. Eu dei o desconto, depois mais tarde eu via conversar com ela. Então é muitas coisas que às vezes a gente não sabe, só que isso ali vai te incomodando, sabe? Quando tu procura manter os teus princípios, trabalhar com honestidade, e daí nessa coisa também de ter muitos vendedores, eu lembro que quando eu cheguei em Garopaba, eu não iria mais trabalhar. O meu marido não queria mais que eu trabalhasse, mas eu tava com muita saudade do comércio. E daí o meu pai disse assim, Rosane, em Garopaba todo mundo é parente. Meu pai é nativo daqui. E enfim, eu fui trabalhar. Fiquei 6 meses na loja. Foi os 6 meses mais longos da minha vida. Por quê? Porque como eu conhecia muita gente, eu não podia cumprimentar as pessoas que eu conhecia. Porque quando eu cumprimentava alguém, eu dava a entender para o outro vendedor que eu estava roubando a venda dele, ou que eu estava tirando a venda dele. Então, às vezes as pessoas diziam assim, meu Deus, Rosane, a gente se conhece há tanto tempo, eu entro lá na loja, você mal me olha. Eu não podia. Acontecia também de, às vezes, quando eu era nova, entrava alguém, eu conhecia, daí eu abordava e a outra pessoa vinha, não, esse cliente é meu. Eu lembro de uma vez que um casal conhecido meu entrou na loja e eles foram retirar um produto. Quando eles saíram da loja, eu fui com eles, acompanhar eles até a saída, e ele falou assim, Rosane,
A vendedora me chamou lá no final da loja, pedindo que eu não comprasse com você, que eu comprasse com outra pessoa que te ajuda, enfim. Isso tudo, gente, é o comércio, a loja física. E isso tudo foi me desgastando, porque as metas eram cada vez mais altas, os serviços também, né, que a gente tinha que vender, claro, graças a Deus, muitas vezes eu vendi o produto e o serviço separado, fazendo com que o cliente entendesse que ele estava comprando ali. Porque tem serviços que podem ser colocados até 3 na mesma venda. Ah, quanto que é? Ah, é R$39 por mês, em 10 vezes, R$390 ali. E daí, às vezes, a gente entra na loja, né? Tem aqueles vendedores, os gerentes, com aquele crachá de identificação, né? Cheio de pins, né? De méritos de trabalho. A partir de hoje, toda vez que você olhar aquilo lá, é cada venda que ou foi um trabalho, um serviço embutido, ou uma coisa que você foi enganado. E pensar que quando a gente se desliga da empresa, a gente tem que devolver aquele crachá com aqueles pins para que seja passado por um outro vendedor, no caso, né? Eu realmente admiro hoje quem ainda se mantém em loja física. E, bom, são muitas coisas, né? Então, por exemplo, assim, hoje até pro próprio José, eu falei, ele tinha o hábito de entrar nas lojas, eu disse assim, José, não entra na loja por entrar. Porque muitas vezes o vendedor tá lá esperando 1, 2 horas para atender alguém e existem regras. Por exemplo, na primeira loja onde eu trabalhei era assim, o cliente entrou, você cumprimentou. Se ele não encostou em nada, o vendedor não perde a vez. Mas se ele encostou numa arara, numa peça e perguntou o preço e foi embora, o vendedor perdeu a vez. Então, gente, muitas coisas que às vezes a gente não sabe como são feitas. Ah, gente, é tanta coisa. Ah, eu quero fechar minha meta. Eu vou lá, faturo uma sacola de produtos, mando para a loja do cliente, entra para minha comissão, no outro dia ele vai lá e devolve, dá baixa. Sabe? É muitas coisas. E eu realmente não conseguia mais. Isso estava me fazendo mal. Então, depois de 6 meses que eu trabalhei nessa loja, eu pedi para sair. Eu não aguentava mais. Porque eu estava numa loja que para mim era referência, com muitas oportunidades, numa cidade onde eu conhecia muita gente, e eu estava me tornando uma pessoa depressiva, amarga, enfim. Então eu resolvi sair. E eu fiquei um tempo em casa, comecei a trabalhar com o meu esposo, e hoje me deu uma saudade muito grande de voltar para as vendas. E foi aonde surgiu a oportunidade, né, das vendas online, que na verdade tomaram conta, né? Hoje, e eu lembro que quando eu trabalhava na loja física, agora falando da Magazine Luiza, né, que é uma das maiores lojas, né, desse segmento no varejo, ela é referência. Às vezes eu atendia um cliente, fazia um orçamento, ele com o celular na mão, ele dizia assim, não, eu vim ver o produto porque eu vou comprar ele aqui na internet, ó. A internet está mais barato, ele está me dando desconto. Ou às vezes eu atendia o cliente, não, eu vim retirar o produto que eu comprei na internet. Tem situações que a gente fazia um orçamento e ele dizia assim, não, eu vou dar uma pensada. 2 horas depois ele vinha retirar o produto em loja, que foi para casa, o filho ou a nora, sei lá, mostrou que na internet estava mais barato e podia tirar em 2 horas na loja. E isso realmente acontece. Então eu comecei a pensar, bom, se o cliente, eu trabalhando em loja física, ele ia lá e muitas vezes a gente trabalhando em loja física, a gente acaba vendendo com o preço da internet para não perder a venda.
porque também é meio a gente concorrendo com a nossa própria empresa no universo online, né? Então é isso. E daí surgiu a oportunidade de então eu me tornar influenciador Magalu, né? E uma das coisas que mais me deixa tranquila é que eu simplesmente mando o link para a pessoa, ela sabe exatamente o produto que está comprando, o valor que vai pagar, o parcelamento, ela sabe exatamente tudo como é, com transparência, com verdade. E hoje, quando o cliente me procura por uma compra online, antes de eu mandar o link, eu pesquiso se ele é vendido e entregue pela Magazine Luiza, que isso é muito bom. Se ele é um produto marketplace, às vezes o cliente olha um produto lá, principalmente na linha de imóveis, né? Ah, vê um sofá, meu, tá um preço bombástico, o frete é o dobro. E daí a gente sabe que a montagem é por nossa conta. Então o produto tá por 300, o frete por 500, mas a montagem não vale a pena, né? Então antes de eu mandar o link, eu observo todos esses detalhes, aí sim que eu vou mandar o link para o meu cliente. Então hoje eu me sinto muito tranquila, eu consigo dormir com a consciência tranquila de que eu estou fazendo o que eu amo vender, amo, né, conversar com pessoas e até ajudar de uma certa forma, né, mas fazendo da forma correta. Eu não preciso enganar ninguém, eu posso cumprimentar todo mundo, eu vou no mercado, falo com todo mundo. Agora, inclusive, mandei fazer um cartão de visita de vendas online, porque essa semana eu estava no mercado e uma pessoa falou assim, me dá um cartão. Então, eu falei assim, pô, eu preciso de um cartão. Mandei fazer cartão de visita. Então, é isso, gente, que eu queria dividir com vocês. São coisas que, às vezes, né, o consumidor não entende como funciona. Tem também a questão que, até hoje eu não vou me perdoar, eu tinha um cliente muito bom, cliente potencial. Ele foi fazer uma compra e um desses itens ele já levou da loja. Caixa lacrada, bonitinha. E o produto começou a dar problema. Faltou acessórios. Daí eu fui descobrir que esse item tinha sido emprestado para um comércio local para fazer uma propaganda, voltou, lacrou a caixa, enfim, e eu perdi o cliente. Até hoje o cliente fala disso, quando ele me encontra. Só que uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu saí da loja, eu fui até o cliente, expliquei exatamente a situação. Ele não me perdoou igual, porque ele falou que eu poderia ter conversado com ele. Mas também tudo é aprendizado. Bom, gente, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se em algum momento vocês se sentiram tocados, né, por alguma situação, pô, Rosane, é verdade, paguei muito mais, ou isso, ou aquilo. Se você sentiu verdade nesse vídeo e gostou, compartilha, né? Manda esse vídeo para os seus contatos, para os seus familiares. E se você se sentiu, se você se identificou com essa compra online segura, né? Sabendo realmente o que você comprou, acesse a minha loja virtual. Na dúvida, entre em contato com o meu WhatsApp. Eu estou aqui, né, para esclarecer todas as suas dúvidas, para ajudar com toda a verdade, com todo o meu carinho, com todo o meu profissionalismo. Porque aqui é eu e eu. Eu não vou chamar um gerente para fazer um teatrinho para te vender algo que realmente você não está comprando. Então, quando eu falei que esse vídeo era impactante, era longo, realmente ele se tornou longo, impactante.
Eu acho que realmente ele foi um divisor de águas para mim, porque eu precisava compartilhar isso com você e talvez até para ti também, né? Para que vocês saibam realmente tudo o que acontece nos bastidores das lojas físicas, né? E em alguns segmentos. Então eu agradeço, né, por você ter ficado comigo até aqui. E se você quiser comprar alguma coisa de forma correta e verdadeira, eu estou aqui. Eu me chamo Rosane Clarice Martins. Hoje eu sou influenciadora da Magalu, tenho uma loja virtual que é a mesma coisa que você comprar no site da Magazine Luiza. Eu garanto entrega, procedência e o menor preço. E com toda a verdade que você merece. Então, que vocês tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso. Muito obrigada.